Bom, nós hoje vamos falar sobre a interpretação de texto. Nós vamos iniciar o nosso curso de análise textual. Quando se fala em interpretação de texto em si, para uma prova, a gente fala no ato da leitura. Porque, na verdade, os textos estão no mundo. Nós interpretamos texto o tempo todo. Num diálogo, nós interpretamos um texto. Quando se fala na leitura, aí nós temos que ter alguns critérios específicos. Então, a gente precisa primeiro pensar que a interpretação de texto não se reduz simplesmente ao ato do ler em si. A pessoa pensa, vou ler um texto, eu vou ler 2 vezes, eu vou ler 3 vezes, quantas vezes for necessário para eu entender. Não é isso que vai fazer de você um bom leitor. É mais válida essa leitura que você faz uma única vez, mas com uma qualidade, que uma leitura de quantidade. Então, a gente precisa ter uma leitura crítica, e não é na quantidade de vezes que a gente lê. Isso é com técnica de leitura, isso é com conteúdo daquilo que eu leio. Se eu leio trabalhos diversificados, elementos diversificados. E mais que isso, o leitor crítico não é aquele que fala aquilo que ele pensou do texto, porque existe muito esse pensamento. O que eu entendi do texto, isso para uma prova não é nem um pouco relevante. O que você achou, se você gostou ou não gostou, você tem que entender o que o autor colocou. Então, por exemplo, se eu leio uma revista semanal, qualquer uma época, uma Veja, Isto É, muitas vezes eu vou ler achando que ali tem apenas informação. Quando, na verdade, uma revista, qualquer que seja ela, tem sempre um jornal também, tem sempre um dono por trás. E esse dono que está aí por trás da revista, ele tem opinião. E essa opinião, muitas vezes, vem dentro do texto, não de uma forma clara, mas dentro do texto, em meio às informações. Isso é fazer uma leitura crítica. Se eu leio e falo assim, olha, nesse pedaço do texto, essa pessoa está me induzindo a pensar tal coisa, eu sou um leitor crítico. Se eu leio e simplesmente falo assim, olha, como isso aqui é uma coisa absurda, eu não sou um leitor crítico. Então, ser um leitor crítico é parte de um processo que nós também temos que adquirir num curso de texto, facilita com certeza, né? Mas tentando trabalhar algumas técnicas aí para o decorrer da nossa vida. Então, a gente tem que exercitar sempre, quer dizer, a gente deve ler sempre. Volto a dizer, ler textos diversificados. Não adianta eu pegar um único tipo de texto e ler. E também não ler em quantidade. Eu devo ler em qualidade. Então, a qualidade é mais importante. Então, a qualidade do texto que eu leio, se eu estou lendo filosofia, se eu estou lendo revista semanal, tudo isso vai fazer diferença para que eu me torne um bom leitor. Se eu estou lendo com técnica, para que eu não precise ler o texto 2, 3 vezes, eu leia uma vez e entenda bem o que eu estou lendo, que é o que nós vamos buscar nesse curso. Tudo isso vai fazer diferença. Então, nós devemos ler de uma forma especial. O ato de leitura, ler um texto escrito, sempre vai exigir uma técnica. Então, é isso que a gente vai buscar aqui. Nós devemos ler de uma forma especial. Agora, quando eu paro para analisar, que eu tenho que ler de uma forma especial, eu posso perguntar para vocês, mas o que é de um fato um texto? Por que eu estou levantando essa pergunta? Porque no momento que eu penso em texto, é comum a pessoa pensar assim, é um conjunto de palavras, com sentido, é um conjunto de ideias, é um conjunto de frases. Existe muito essa palavra conjunto. Mas aí a gente se pergunta, será que uma única palavra não pode ser um texto? E mais, será que uma roupa, um gesto, será que no mundo isso não é um texto? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar, saber, é que o texto é uma manifestação da língua. Uma manifestação linguística, mas também visual. Ele pode ser visual e que produz um sentido para quem ouve. Então, o texto, ele é uma manifestação que mostra o sentido, que dá sentido entre quem fala e quem ouve. Num texto escrito, entre quem escreve e quem interpreta o texto. O que interpreta o texto tem que tentar entender os elementos deixados pelo autor. Agora, isso não precisa ser feito com palavras. Uma imagem é um texto. Isso é importante. Por quê? Porque muitas instituições hoje associam texto visual e texto escrito. Isso acontece com várias instituições acadêmicas, como a gente tem, por exemplo, no CESP, que pertence à Universidade de Brasília, Fundeb, que pertence à Universidade Federal de Minas Gerais, e instituições como o Sesgran Rio, por exemplo,
que sempre trabalham essa associação do texto escrito ao texto visual. Então, a primeira coisa que a gente precisa, quando vai para um curso de texto, é ampliar a nossa visão. Os textos feitos com palavras, que se reúnem em frases, que se reúnem em parágrafos, sim, eles existem e ainda predominam. Mas o texto visual também é considerado um texto hoje. Para que vocês tenham ideia, há grupos de pesquisa que pesquisam, por exemplo, textos como quadros, música clássica. Por quê? Uma música clássica ela é um texto. Pensa numa marcha nupcial. Só de você ouvir aquilo tem todo um conjunto, um contexto, uma situação de uso. Te lembra um casamento. Você não vai colocar uma marcha nupcial no enterro de alguém. Então, na verdade, tudo isso hoje é parte de uma visão textual. Agora, já que nós falamos que para que a gente possa ler, nós temos de ter um curso bem feito, com boas técnicas, vamos pensar um pouco na leitura de um texto visual. Se me aparece na prova um texto visual, ou seja, que não contenha palavras, uma charge, por exemplo. Primeira coisa, se tem se tornado relevante esse tipo de texto, eu preciso analisar como a posição do objeto, qual posição que ele está nesse texto visual. Porque, normalmente, a posição central é a posição padrão da base que eu quero para o objeto. Porém, se eu analisar os quadrantes, como nós vamos fazer daqui a pouco, dividir o texto em 4. Normalmente, o que está acima é mais importante que o que está abaixo. O que está à nossa esquerda é mais importante do que o que está à direita. Por quê? Como que se faz uma leitura? Normalmente, a gente lê um texto da esquerda para a direita. Então, isso tudo vai interferir. Então, devemos, no texto visual, procurar perceber a posição do objeto que está na imagem, se ela é central, se ela está na esquerda, se ela está na direita. Também a proporção, o tamanho dos objetos. Quanto maior ou quanto menor o objeto, isso vai fazer diferença no todo. Então, note a proporção, o tamanho dos objetos. Perceba também a iluminação que vai aparecer ao redor. Se a gente pensa nas publicidades hoje, até a cor, a entonação, se é um vermelho, se é um azul, vai ter um efeito diferente. Na prova, nós teremos o preto e branco. Então, na prova, a gente vai perceber um pouco mais da iluminação. Normalmente, os tons mais claros aparecem ao redor do que é mais relevante. Os tons mais escuros aparecem ao redor daquilo que é menos relevante. Então, quando eu vou fazer um texto visual, eu não vou olhar aquilo ali aleatoriamente. Nenhum texto se faz leitura aleatória. Eu começo sempre analisando posição, tamanho, imagem. Vamos para alguns exemplos. Vamos imaginar que eu queira analisar essa charge que está aí, né, que a gente está vendo aí. Primeira coisa que a gente pode fazer é tentar dividir essa charge em 4. Olha que interessante quando a gente faz isso. A gente começa a observar que na parte de cima, olha, quem que a gente vê? Quem que está aí? Em cada lado. Desse lado, olha lá, olha o mapa, olha a data, 2003. De um lado você tem o Bush, do outro lado você tem o Bin Laden. Observem que a parte de cima aparece só o Bin Laden. Oh, perdão, só o Bush. O Bin Laden fica lá embaixo. Quer dizer, nesse momento ele é menos importante. Uma outra característica, se eu olho só para o lado esquerdo do desenho, olha o que a gente vê. A gente vê novamente só o Bush. O Bin Laden está lá do lado direito, ou seja, ele está no quadrante menos importante. Outra coisa que vocês vão observar é a proporção. Como que é interessante a gente ver que o Bush está numa proporção muito maior, o Bin Laden está para trás. Se a gente pega em contexto, é muito importante sempre a gente analisar o contexto. 2003 é o momento que os Estados Unidos invadiram o Iraque. O que a gente vai acabar percebendo nesse contexto? A gente vai acabar percebendo que é o momento em que o Bush está por cima. É como se o chargista, nesse momento, falasse assim: olha, cuidado, Bin Laden, Saddam foi o primeiro, você é o próximo. Então, ele já coloca o Bush numa posição mais destacada, ele é maior, o Bin Laden é menor, e o Bush aí está do lado esquerdo. Se a gente olha só para a parte central, que é a outra característica que a gente tem aí, o que a gente vai ver? O dedo dele enriste, esse dedo apontado, né, o dedo enriste, com essa arma aí, né, indicando a posição que o Bin Laden tem que ficar. Quer dizer, essa figura ameaçadora, se eu olho para a parte central. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem certeza de que nesse momento eu não preciso nem ler o que está escrito com palavras, só do texto visual, eu consigo entender que nesse momento ali o Bush é o principal, o Bush é que manda e o Bin Laden estaria ali amedrontado. Então, é interessante sempre a gente analisar a fonte, sempre eu falo isso, para a gente poder ter uma noção do contexto de produção e também, em termos de texto visual, analisem o que é central, se a gente fizer uma divisão em 4, qual que é o bloco, né?